Mas vamos lá, pessoal, falar o que importa hoje, que a gente vai falar sobre essa nova funcionalidade do GPT, que todo mundo está vendo, que explodiu nas redes sociais, especialmente, que é a geração de imagem no chat GPT, tá? Mais de 40 professores e profissionais ao vivo aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, eu vou mostrar o passo a passo dessa funcionalidade. Antes, eu quero fazer algumas reflexões com vocês que estão aqui, que me acompanham todas as segundas-feiras, né? Quem é novo também, seja bem-vindo. Todas as segundas, às 10 da manhã, a gente tem essa aula. Já é a 8ª aula deste ano que a gente está fazendo aqui, então, na comunidade Professor Z. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês como é que faz, eu gostaria de fazer essa reflexão, quanto a gente acaba, a gente se emociona, né, com as atualizações que nós temos das ferramentas de IA hoje. Isso aconteceu, e vocês vão pensar aí, quando o DeepSeek lançou, todo mundo fez um alvoroço e foi acessar o DeepSeek, uma ferramenta que, inclusive, tem conteúdo tóxico, tá? E eu vou fazer uma aula mais para frente sobre ferramentas de IA que geram conteúdo tóxico. Quem já tem curiosidade pode buscar na internet, tá? Que são conteúdos indevidos, tá? Que, inclusive, pela lei brasileira, as IAs não poderiam. E a gente tem algumas, como o DeepSeek, que libera conteúdo tóxico, que se você perguntar para ela. Quando surgiu o DeepSeek foi assim, quando saiu o Grok recentemente também foi assim, todo mundo se emociona e vai buscar a ferramenta, e agora, com essa atualização que aconteceu na terça-feira, a mesma forma, todo mundo virou trend, todo mundo está ajustando, colocando imagenzinhas rodar no chat GPT. Porém, infelizmente, toda vez que a gente tem uma nova ferramenta de IA e as pessoas agem pela emoção, acaba que todo mundo fica usando só o topo do iceberg, não usa com profundidade, acaba utilizando só para essas que eu chamo de muitas vezes besteirinhas, né, aonde a gente tem uma grande oportunidade de fazer grandes produções e voltado para a educação mais ainda, tá? Então, a gente sempre tem que fazer essa reflexão, como de fato eu posso utilizar uma nova atualização de uma inteligência artificial para impactar realmente no meu dia a dia. Como isso pode se transformar em algo extremamente significativo no meu dia a dia. Não pensar só na trend, em gerar aquela imagem. Eu já fui além, já criei várias coisas. É legal, sim. A gente consegue fazer produções muito legais. Inclusive, pessoal, ele foi liberado na terça. Eu não tinha conseguido testar antes, porque eu estava em uma atividade em São Paulo. E aí, quando eu comecei a testar, enfim, e na quinta-feira já, o Sam Altman, que é, né, um dos fundadores do ChatGPT, eles tiveram que colocar limitações porque estava tendo superaquecimento no data center da OpenAI. Então, agora você consegue criar, mas ele dá um limite de tempo. Ele fala, você só pode criar daqui 5 minutos, 3 minutos. É porque as pessoas estão utilizando demais. Só esse movimento que a empresa fez com que milhares de usuários que não acessavam o ChatGPT começaram a usar ChatGPT. Então, no final das contas, acaba que gera esse movimento e sempre vai ser um resultado financeiro para a empresa. Por quê? Essa nova atualização do ChatGPT só é possível fazer nas contas pagas. Não dá para fazer nas contas gratuitas, tá? Então, isso eu já vou deixar bem claro para vocês, que só vai ser possível fazer quem tem a conta paga, quem paga o ChatGPT. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Eu vou deixar a tela do ChatGPT fixada aqui para vocês, tá? Deixa eu fixar ela. Fixada para todo mundo. É muito simples de usar a ferramenta. Muito simples mesmo, certo? Vamos começar aqui pelo que tem de mais simples e eu vou ir para formatos mais complexos também, criar atividades realmente para que a gente possa fazer a aplicação no ensino. Primeira coisa, você precisa estar no ChatGPT 4 ou aqui, ó. Nesta versão aqui. As outras versões ainda não, essa atualização de criação de imagem não está disponível, tá? Nesta versão, sim. Então, primeira coisa, tem que verificar isso aqui,
tá? Eu vou ensinar as coisas, como eu falei, mais simples, depois as mais complexas. O que a gente vai fazer? Ah, um outro detalhe importante, tá? No aplicativo, no celular, a produção não é muito boa, tá? Ele é mais limitado. Agora, no computador, roda super bem e faz coisas muito legais, tá? Eu vou pegar uma foto aqui, tá? Deixa eu pegar uma fotinho, uma foto qualquer, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem. Eu vou pedir para ajustar, fazer uma animação. Eu vou pegar esta foto minha aqui, peguei uma foto minha, vocês podem fazer isso com fotos, qualquer tipo de foto que vocês tiverem que querem fazer ajustes, tá? E eu vou pedir para ele transformar, é muito simples, tá? A foto para uma imagem modelo Pixar. Para transformar essa minha foto no formato Pixar, que ele usa os traços, o formato. Dá para usar modelagens anime, tem todas as modelagens Marvel, estilo Marvel. Aí ele vai produzir a imagem de acordo com o estilo que você colocou lá, tá? Isso é o formato normal. Transformar uma foto em outras imagens, tá? Outros modelos. Primeira coisa que é possível fazer. Depois eu vou ir avançando para as coisas mais complexas também, tá? Ele demora um pouquinho para criar, tá? É normal, se ele tá demorando é porque ele dá certo, tá? Onde ficam os estilos? Cristiane perguntou. Cristiane, é você que coloca os estilos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tentei colocar o estilo Harry Potter. Harry Potter não tem liberação de direitos autorais deles, então o ChatGPT não faz. Daí ele fala assim, não é permitido fazer esse estilo. Aí você pode colocar diversos estilos aqui. Inclusive eu vou fazer umas animações e vou fazer algumas coisas mais profissionais também, vocês vão ver que é possível, tá? Ele está transformando, então, a minha foto que eu coloquei lá. Lembrando, pessoal, tá? Para fazer esses ajustes aqui, para incluir fotos pessoais de vocês, pelo amor de Deus, tá? Precisa estar lá nas configurações avançadas que o modelo não pode liberar para a nuvem, porque senão as imagens de vocês, dos alunos de vocês, das atividades de vocês, vai para a nuvem, vai para o treinamento da máquina, e isso são dados biométricos de vocês, tá? Uma foto é um dado biométrico de vocês. Então, olha as questões éticas aí que as pessoas não se dão conta e acham que é tudo lindo e maravilhoso, tá? Então, aqui está. Ó, ele pegou esta foto minha aqui e transformou numa foto estilo Pixar. Isso aqui é muito legal fazer com as crianças, quem está lá no ensino fundamental, porque eles acham maravilhoso fazer essas criações, tá? Agora, eu vou pedir para ele crie esta imagem com uma camiseta rosa. Vocês vão ver que ele vai transformar e vocês podem ir fazendo esses jogos de cores também, tá? Ele vai ajustar. Eu vou criar a história em quadrinho também com ele. Vou fazer algumas outras criações. Dá para utilizar, pessoal, a logo? Eu vou mostrar deixa ele fazer aqui, eu vou mostrar a criação que eu fiz com o logo hoje de manhã, inclusive para o meu irmão que está aqui assistindo a aula, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Uau, nós temos quase 70 professores ao vivo, profissionais ao vivo aqui. Que legal, fico muito feliz. Tá? Lembrando, esta funcionalidade aqui só funciona para contas pagas, tá? Isso vai acontecer sempre, pessoal. É uma briga geopolítica, é uma briga de competitividade. Eu acho que isso é muito positivo para nós usuários, tá? É muito positivo mesmo, porque as ferramentas vão sair cada vez mais, vai ter cada vez mais, são de mais fácil uso, de forma mais intuitiva, que é o que a gente chama de democratização da inteligência artificial, tá? Então, ó, ele está ajustando a imagem novamente para fazer a criação que eu solicitei com a roupa cor-de-rosa.
tá? Olha aí, ó, já criou com a camiseta cor-de-rosa. Eu poderia, inclusive, pedir para ela colocar números. Ó, eu vou colocar aqui... deixa eu ver aqui se é essa aqui que eu coloquei. Ó, pessoal, aqui, só para mostrar para vocês, porque ele tem limite de criação e daqui a pouco ele não vai me deixar criar. Eu peguei uma logomarca, tá? E eu pedi para ele criar, ó, faça uma foto no estilo Pixar de um posto de combustível com a logo X, daí a logo estava aqui, tá? Um frentista chamado Vanderlei e um caminhão abastecendo. Olha só, aqui está a criação, tá? Então, ele fez esta criação. Você pode colocar imagens, você pode colocar o que vai ter de fundo, você pode criar outras cenas, não necessariamente uma única cena. Você pode fazer criação das cenas. Aí eu pedi para ele criar uma história em quadrinho, tá? Ele também criou uma história em quadrinho. Então, aqui eu coloquei, tá? Eu coloquei, cria uma história em quadrinho com personagens que precisam abastecer e o melhor lugar é a Rede X em São Paulo. Aí ele sugeriu aqui a história em quadrinho e aí ele criou a história aqui para mim, tá? Porém, na história, ele não está perfeito. Claro, pessoal, eu fiz bem rápido, sem testar muito, eu coloquei poucos detalhes, lembrando que inteligência artificial, o prompt, você precisa colocar detalhes. Quanto mais detalhes, melhor, tá? Aí eu segui para corrigir as palavras, mas aí ele readaptou toda a história. Ele não só corrigiu, ele readaptou, tá? Deixa eu pegar, ó, aqui é o que ele disse, ó. Lembra que eu falei para vocês que a inteligência artificial, esta atualização, ela está parando a gente em alguns momentos? Ela deixa criar 3, 4 imagens, aí ela pede para você esperar um pouquinho, mesmo na versão paga. Então, aqui, ó. Neste momento, não foi possível gerar a imagem há cerca de 4 minutos para acessar novamente. Eles estão limitando isso porque as pessoas estão usando demais, tá? Aqui, ó, deixa ele carregar, ó, eu pedi para ele criar uma foto no estilo Marvel. Então, aqui é o estilo Marvel, ó, Marvel. E aí depois eu pedi para ele criar um super-herói, né? Ele criou um super-herói no estilo Marvel. E depois disso ainda, eu pedi para ele trocar as cores, ó. Aí o que eu fiz? Eu subi aquela imagem primeira que eu criei e eu coloca o frentista com calça preta e camisa azul, que é o padrão do uniforme. Aí eu coloquei, tá? Daí o super-herói é a mesma coisa, ó. Eu subi aquela foto lá, ó. Faço o super-herói com calça preta e camisa azul. Então, aqui, ó, está o super-herói aqui. O modelo é muito fácil de trabalhar, muito fácil mesmo, tá, pessoal? Ele é um modelo muito simples de trabalhar. Deixa eu voltar lá na minha imagem. Tá? Cadê a minha? Só voltar aqui na minha imagem. Opa, aqui. Então, aqui, ó. Ele fez a minha imagem, é muito simples de fazer, mudou a camiseta, agora eu vou pedir, ó. Crie uma história em quadrinhos com esta personagem e ela explicando sobre a importância de ser um professor atualizado em inteligência artificial para as novas gerações de estudantes. Então, ele vai criar agora uma imagem no formato que eu pedi para ele, se ele não me bloquear ainda. Então, vejam, pessoal, que esta atualização, ela é extremamente fácil de utilizar, tá? Ela é extremamente fácil de utilizar. É você ir jogando o que você precisa e os formatos que você precisa, tá? Então, aqui é muito fácil. Gislaine, pergunta. Enquanto ele vai carregando, a Gislaine vai perguntar. Professora Beatriz, bom dia. Existe alguma funcionalidade para a versão não gratuita, não paga? Desta aqui, não, tá?
O que a gente pode criar é algumas coisas com o Leonardo IA, que aí eu mostrei para vocês 1 ou 2 aulas atrás para criar imagem. Mas essa aqui, para você pegar um indivíduo e transformar esse indivíduo num quadrinho, num personagem para contar uma história, não. É só o GPT na versão paga, tá? Foi uma jogada que eles fizeram, obviamente, tá? Comercial, para fazer com que as pessoas passassem a investir na ferramenta. Porque, sim, teve milhares de pessoas que compraram o ChatGPT de quinta para cá só por causa disso, gente. É o que eu falei, eu acho quase um absurdo, porque de certa forma, exceto o professor, que vai conseguir usar para muita coisa, algumas estratégias de marketing também, ele é uma função, de certa forma, um pouco mais supérflua, né? Então, mas muitas pessoas acabaram, pessoas que nem usam muito o ChatGPT, compraram o ChatGPT só para isso, tá? Mostra esse último prompt. Vou mostrar assim, ó. Então, aqui eu pedi, ó, cria uma história em quadrinho com esta personagem, aí esta aqui, e ela explicando sobre a importância de ser um professor atualizado em inteligência artificial para as novas gerações de estudantes. Aqui, pessoal, lembrem-se, eu estou dando comando simples para ele aqui, justamente para a gente ganhar tempo. Ó, ele está criando aqui ainda, está demorando um pouquinho mais. Mas quanto mais detalhes vocês inserirem, melhor vai ser os ajustes que ele vai fazer aqui de imagem, tá? Melhor vai ser. E vocês podem pedir para ele fazer várias coisas aqui, tá? Várias mesmo. Vamos esperar mais um pouquinho. Na verdade, não é. Tinha do e-mail uma senha, mas não é. Tá? Muitas pessoas realmente estão investindo. Quais outros estilos de imagem que existem? Cristiane, nós temos Pixar, anime, nós temos estilos mais profissionais, no sentido assim, criar uma imagem de um empresário a partir. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. É ilimitado os estilos, tá? No sentido assim, você vai colocando como você gostaria a imagem e ele vai te dizer se ele pode criar ou não, tá? Isso está ligado a ter direito autoral ou não sobre aquele estilo, tá? Dei o exemplo e reforço o exemplo aqui. Eu tentei criar imagem no estilo Harry Potter, ele não criou para mim. Por quê? Porque ele diz que tem direitos autorais. Então, vocês vão colocando ali as imagens, os estilos que vocês gostariam de produzir, que ele vai fazer, tá? Eu estou vendo a imagem da Prof. Sandrine aqui, e eu sei que a Prof. Sandrine assina o GPT Pago. Prof. Sandrine, eu testei aí no celular algumas imagens para a área da saúde, tá? Criar algumas imagens, por exemplo, imagens reais, que representem uma leucemia, que representem... E aí tu pode até subir uma imagem de microscópio para ele e fala, refaça essa imagem considerando isso, isso e aquilo. Ele refaz, tá? Outra coisa importante, que eu estava numa reunião terça-feira passada e tinha um profissional na área da saúde e que ele me trouxe aqui todos os gráficos, todas as imagens de desvio à esquerda, ele faz usando o ChatGPT. Ele coloca os dados do desvio à esquerda dos hemogramas e o ChatGPT faz para ele. Tá? Então, mais uma funcionalidade que dá para fazer. Então, vejam, pessoal, que hoje é quase ilimitado o que a gente dá para fazer com o ChatGPT, basta a gente ser criativo. Estão vendo que ele criou, mas ele criou em inglês. Depois eu posso pedir para ele traduzir. Ele está criando aqui. Tá? Vamos deixar ele criar a partir de um comando que eu dei, tá? Depois a gente, quando ele produz em inglês, pessoal, é só pedir para ele traduzir. Lembrando, por que ele faz em inglês? Porque a base do ChatGPT é em inglês. E muitas vezes isso pode acontecer, tá? Juliana, pode perguntar. Oi, bom dia para todos. Beatriz, como é que eu faço essa configuração que você informou um pouquinho mais cedo para proteger os dados biométricos? Perfeito. Juliana, essas configurações você vai acessar aqui, ó.
o teu login aqui em cima e você vai em configurações avançadas do GPT, tá? Se eu tirar daqui, ele vai sair da imagem, porque ele Não, corta. tudo bem. Então, você É que eu- vai em configurar, em configurações do teu perfil, e lá vai ter configurações de dados, e você precisa ajustar. Nós já fizemos aula aqui na comunidade sobre isso ano passado, eu acredito que você é nova, tá? Uhum. Nós temos aula lá na plataforma Professor Z por assinatura, tá? Tem aula sobre isso também, o quanto é importante ter essa segurança de dados, tá? Pessoal, 99% das pessoas não fazem essas configurações, tá? A maioria das pessoas não fazem. E isso é fundamental para a segurança dos dados que vocês alimentam a inteligência artificial. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam, que vocês assistam a aula lá na comunidade por assinatura. Inclusive, tá? Nós tivemos muitos profs, o nosso valor promocional encerrou ainda, fazem 2 semanas já que encerrou o valor promocional da plataforma por assinatura, tá? Porém, como tem muitos professores pedindo, nós vamos fazer dia, pessoal, anotem o dia 8, tá? Semana que vem, dia 8, terça-feira que vem, vai ser um dia só, das 6 da manhã às 6 da tarde. Quem quiser comprar a plataforma, a gente vai liberar a plataforma por assinatura no valor do ano passado, tá? Que fica R$ 45,99 mensais, tá? Uhum. Somente terça-feira da semana que vem. Então, quem quiser, já coloca aí na agenda. Ó, ele está ainda produzindo aqui para nós. Ele demora, é ok ele fazer essa demora, tá, pessoal? Por causa da produção dele. Tá, ó, ele está ainda produzindo aqui, é tranquilo. Se ele tá demorando, é porque tá tudo certo, tá? Tá bom, grata, Beatriz. Imagina, Juliana. A Osielma colocou: o meu chat GPT é gratuito e gera 2 imagens por dia. Mas não nesta nova atualização, tá, Osielma? Ele gera imagem sim, o chat GPT já gerava a imagem há bastante tempo, tá? Mas não nesta nova atualização de imagens, tá? Esse novo formato de imagens não está liberado para o chat GPT gratuito, tá? Olha só. Havia pedido semana passada criar os emojis no microscópio coletando sangue. Perfeito. Olha aqui, então ele criou, tá? Uma mini história em quadrinho aqui, em inglês. Depois eu posso pedir para ele, com certeza, traduzir, ele vai traduzir. Ó. Então, é possível vocês também criarem storytelling para colocar em avaliações, tá? Vocês criarem imagens diferentes aqui, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Então, só mostrei as atualizações aqui para vocês, tá? Eu vou voltar aqui. Eu vou selecionar uma outra foto, tá? Deixa eu pegar uma foto aqui. Eu quero pegar uma foto mais aleatória, assim. Essa aqui, ó. E eu vou pedir para ele. Transforme esta foto em uma foto profissional que pareça uma empresária de sucesso. Vamos ver se ele vai fazer. Tô indo no limite dele já. Provavelmente daqui a pouco ele vai me bloquear. A Osielma colocou alguma coisa aqui antes. Olha, eu criei uma imagem nesse estilo de Pixar. Olha só, Osielma. Porque até onde eu sabia, e o que eu tinha lido, inclusive no ChatGPT, que ele estava disponível somente na versão paga. Então, eles devem ter liberado 1 ou 2 funções para a versão gratuita, tá? Ó, o Júnior colocou, gera somente uma no gratuito. A Dirce colocou, tenho feito as configurações avançadas. Significa que todas as vezes que eu uso o GPT estou nela? Sim. Fez as configurações avançadas uma vez, elas vão ficar salvas no teu GPT, tá? Vão ficar salvas no GPT.
Ó, a Carla também conseguiu uma no gratuito. Ó, a Neuma colocou, eu vi que já era 3 no gratuito. Eu acho que ele tá com uma variação, então, porque uns conseguiram uma, outros 2, tá? Ó, tá criando aqui a foto, eu pedi para ele criar, transforma essa foto em uma foto profissional que pareça uma empresária de sucesso, ó. O detalhe é que aqui ele mudou a minha imagem, ele não ficou, né, não manteve a minha imagem profissional, mudou a pessoa ali, tá? Mas ele usou como base aqui, ó, mas ele mudou muito a minha imagem, tá? Eu vou responder para ele. Não ficou bom. Você não manteve os traços da foto. Faça novamente. Pessoal, isso é importante, tá? Isso é muito importante vocês darem o feedback para o ChatGPT quando ele não atende. A Mari colocou, no pago gera imagens ilimitadas, é ilimitado, tá, Mari? O detalhe é que, às vezes, ele pede para você esperar 3, 4 minutinhos para gerar uma nova imagem, tá? É porque tu está forçando a base deles, é uma mega atualização, mas aí ele já libera, tá? Hoje de manhã ele pediu para esperar 4 minutos, eu saí, abri uma nova guia, ele já gerou para mim, tá? Ele já fez a geração para mim. Isso, mas ele pede para esperar 3, 4 minutinhos, ele já libera. Ó, ainda não tá bom, ó. Ainda não tá bom. Mas vejam que é possível fazer outras. Está péssimo. Deixa eu terminar. Isso é bem importante dar os feedbacks, tá, pessoal? Mas é uma outra funcionalidade que vocês podem fazer utilizando o ChatGPT. Então, ir além, ó, agora ele vai pedir para esperar um pouquinho. Vocês podem criar várias coisas aqui com ele, tá? E é com um comando simples, mas lembrando que quanto mais complexo for o comando de vocês, quanto mais vocês mexerem e ajustarem ali, melhor vai sair as imagens que você precisa, tá? Eu vou colocar agora, ó, crie uma imagem de uma sala de aula com crianças estudando com tecnologias inovadoras, estilo Marvel. Não, ó, agora o que eu fiz? Eu não dei uma foto base para ele, eu pedi para ele criar com um comando simples. Quanto melhor o comando, melhor vai ser a resposta, tá? A gente que tem mais de um e-mail, podemos criar uma nova conta no GPT e criar mais? Pode, Zelma, pode, tá? Embora, Zelma, não é proibido fazer isso, né? Mas eu não recomendo fazer por quê? Quando você cria vários GPTs, o GPT ele vai sendo treinado à medida que você vai usando ele. Então, eu não recomendo fazer isso porque você fragmenta todo o conhecimento e a ferramenta deixa de ficar muito boa para você. Então, a minha recomendação é tenha um GPT, use o máximo que você puder. Assim como eu já falei para vocês em outros momentos, que eu não recomendo ficar usando 7, 8 ferramentas no modelo chatbot para produção. Eu recomendo escolher um e usar aquele um. Por quê? Esta ferramenta vai sendo treinada para você e você vai treinando com as coisas que você gosta, que você não gosta, né, que você tem mais afinidade, e ele vai sempre melhorando muito para você. Então, ele vai produzindo cada vez mais e melhor. Tá? Mas pode, isso não é proibido. Tá? Então, aqui, pessoal, pedi para ele fazer mais uma produção a partir de um comando com mais algumas informações. Vamos ver a produção dele. Ó, tá criando aqui. E lembrando, pessoal, vocês também podem colocar assim, eu quero mudar a cor da roupa, eu quero colocar sombra, eu quero tirar sombra, eu quero que amare o cabelo.
Tudo isso vocês podem ir pedindo que ele vai ajustando para vocês. E isso que ficou muito bom nessa ferramenta, tá? Muito bom mesmo. Mari, isso aqui, olha, eu confesso para ti que eu não acredito que ele seja melhor sem conectar via e-mail, tá? Por quê? Se você tem as configurações avançadas, se você está usando muito esse chat GPT, o problema teu está no comando daí. Tá? Porque se você tem as personalizações avançadas, você já está dizendo para ele quem você é e como que você gosta que o chat GPT trabalhe para você. Isso já faz toda a diferença, tá? E outra, quando você não acessa com o e-mail, em período de 7 a 10 dias, as conversas são excluídas, tá? Então, você não vai mais conseguir acessar as conversas antigas que você fez, tá? Ó, pessoal, aqui ele criou imagem de uma sala de aula com crianças estudando com tecnologias inovadoras no estilo Marvel, ó. Criou um monte de super-herói aqui, algo super inovador. Olha que lindo que ficou. Então, o céu é o limite agora com o ChatGPT, tá? Porque ele está conseguindo, não só, ele já fazia criações de imagens, mas agora ficou mais efetivo, tá? E o detalhe aqui é como vocês vão usar o ChatGPT, que é o que mais eu estou falando para vocês, é como vocês têm utilizado o ChatGPT. Tá? Então, está ficando muito, muito, muito bom. Está finalizando de criar a imagem aqui. Ó, criou a imagem de vários super-heróis aqui, tá? Ficou muito bonita, adorei essa imagem, inclusive, tá? Que as nossas crianças, definitivamente, elas podem tudo. Tá? Elas são super-heróis, assim como os professores são. A Carla perguntou, alguém sabe se eu consigo atualizar a versão? Carla, não é você que consegue atualizar, tá? O GPT, ele atualiza sozinho. Se você tem a versão paga, ele deixa você atualizar aqui em cima, ó, no canto superior direito, você não atualizar. Você muda a versão que você quer trabalhar. Por exemplo, tem a versão do GPT 4.5 já. Se você tem a versão paga. Se você tem a versão gratuita, ele deixa você só usar a versão 4.0, tá? Que é essa versão que roda essa função por imagens. Vamos ver quem mais. Pessoal, a ideia era mostrar para vocês essa funcionalidade, tá? De criação de imagens. Agora é com vocês. Podem abusar da criação. É fácil, é extremamente fácil. Eu mostrei várias versões, vocês criarem aí também as histórias em quadrinhos, dá para vocês colocarem o texto, pedir para ele transformar a história em quadrinho e depois pedir para ele criar imagens. Dá para criar várias coisas, tá? Então, é mais uma atualização, mais uma funcionalidade do ChatGPT. E quem está aqui, vocês sabem que todo professor que está aqui está sempre atualizado, porque eu sempre trago as novidades para vocês.